Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá, ouvintes do podcast Segurança dos Direitos. Aqui quem fala é Juni Cirino dos Santos. Estamos novamente aqui na aprazível cidade do Rio de Janeiro, embora novamente não no aprazível bairro da Glória. Dessa vez estamos só eu e o Ricardo Krug aqui na liderança da bancada, né, conduzindo o podcast nessa gravação. E estou eu aqui no Rio de Janeiro, o Ricardo Krug está em Curitiba. E estamos acompanhados de 3 convidados bastante inusitados, digamos assim, para esse podcast, né? São pessoas de áreas bastante distintas. O primeiro deles é o nosso querido, já conhecido do podcast, Thiago Joffili. Alô, Júnior, alô, todo mundo. Segundo convidado que está aqui comigo no Rio de Janeiro também é a Cel Cavalcante, que é psicóloga. Ela é doutoranda em psicologia aqui na UFRJ. Cel, boa noite. Olá, gente, boa noite. E aqui em Curitiba, o nosso terceiro convidado, quem eu tenho o prazer de receber nos escritórios do Introcrim, é o querido Daniel Fauci, psicólogo, mestrando em Direito, prestes a defender a banca dele, a dissertação dele. A cara que ele está me fazendo aqui é de tensão. Daniel, seja muito bem-vindo. Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Bom, gente, como vocês podem ver, nós temos aí 2 convidados que são da psicologia nesse episódio e tem uma razão muito especial para isso, que hoje a gente vai trabalhar um tema que é um tema bastante delicado, não só dentro, né, da nossa discussão criminológica, da nossa discussão sobre sistema de justiça criminal, mas também em várias outras áreas, né, na psicologia, na saúde, na sociologia, que é a questão da transexualidade, em especial de pessoas trans em situação de cárcere. A inspiração para esse episódio veio, acho que nossa audiência muito qualificada e bastante antenada, né, naquilo que está em voga, que está sendo discutido. A inspiração para esse episódio veio da reportagem que foi veiculada no Fantástico no último domingo, que foi uma reportagem conduzida pelo Dr. Drauzio Varela, que é médico e que faz trabalho voluntário em presídios. E era uma reportagem que falava um pouco sobre a realidade de mulheres trans em presídios masculinos. Acho que todos nós aqui que estamos hoje no podcast concordamos que foi uma reportagem bastante louvável, mas decidimos aprofundar um pouco o debate porque a gente considera que existem algumas questões que devem ser abordadas, né, algumas críticas que devem ser reforçadas e feitas e que talvez tenham ficado de fora, digamos assim, dessa reportagem. Exatamente, Juni. E eu acho que para a gente dar início à nossa conversa, dar início ao nosso bate-papo, é fundamental a gente possibilitar a nossa qualificada audiência uma introdução a esse mundo, né? Porque ainda para muitas pessoas esse é um mundo desconhecido, né? O LGBTQ e mais, ou eu mesmo, apesar de estudioso da criminologia, ainda tenho muito pouco conhecimento sobre a questão de gênero. E eu acho que talvez fosse importante a gente trazer algumas dessas principais categorias que a gente vai trabalhar, porque existem, pelo que me consta, algumas diferenças fundamentais entre sexualidade, entre gênero, entre a pessoa trans, alguns termos que eram utilizados, mesmo o Dr. Drauzio fala em algum momento na entrevista em travesti. Acho que existe um cuidado muito importante que nós temos que ter, e eu acho que seria muito bom a gente introduzir algumas dessas principais categorias à nossa audiência. Cel, você que é uma pessoa que já está no meio, que já está trabalhando, que conhece desse assunto em primeira mão, que consegue... Você conseguiria nos ambientar, conseguiria trazer a nós um pouco mais de clareza nessas categorias? Sim, sem dúvida.
para começar um pouco essa conversa, né? Ter essa conversa que algumas pessoas, especialmente que estão um pouco fora dos debates sobre gênero, sobre diversidade, acabam achando um pouco confuso, mas na prática não é tão confuso assim como a gente pensa. Acho que só para começar a colocar na mesa um pouco os termos, né? A gente está falando de duas dimensões um pouco diferentes, que o senso comum geralmente mistura, que é a ideia de orientação sexual, para onde se orienta o desejo, em qual o objeto do seu desejo, e a ideia de identidade de gênero, que fala de outro elemento sobre como você se constitui enquanto corpo vivente no mundo, enquanto sujeito, enquanto performance ou materialidade. Então, só para começar jogando assim muito o ABC, assim, o basicão, para a gente depois ir aprofundando, no campo das orientações, a gente está falando sobre quem a gente deseja. Tipo, quem eu, Cel, enquanto pessoa, desejo. Isso independe de eu, Cel, me constituir como mulher, como no feminino, como um corpo feminino. Então, são duas esferas absolutamente distintas, que não necessariamente dialogam, nem necessariamente têm uma linearidade. Acho que esse é um ponto de partida importante. Então, quando a gente fala de pessoas trans, por exemplo, a gente está falando do campo da identidade de gênero. Como cada pessoa constrói seu gênero. Então, pessoas trans que têm identidade de gênero, Cel? Não. Todo mundo tem identidade de gênero. Só que por muito tempo a gente não tinha uma nomeação para as pessoas não trans. Pensava, a mulher trans é a mulher de verdade, a mulher trans é a mulher biológica. E aí, muito recentemente, só quando pessoas trans começam a entrar na academia, muito recentemente mesmo, a gente consegue até mapear, porque é da nossa geração, começa a aparecer uma palavra que também diga sobre as pessoas não trans, que não seja o lugar do normal, o lugar do não dito, o lugar ali da naturalidade, que é a ideia de cisgênero. Então, a gente tem esses dois blocos para começar a nossa conversa. Pessoas transgêneras, pessoas cisgêneras. E a chave está só no prefixo, que é muito simples. Trans passou para o outro lado, cis continuou do mesmo lado. Então, a ideia é basicamente essa. Uma pessoa trans é uma pessoa que em algum momento da sua vida transiciona, reinventa seu gênero, seja para qual lado for, transpassa o que a norma, de certa forma, estabeleceu desde antes da gente nascer. Pessoa cis é quem não transpassou para esse outro lado, quem continuou onde, desde antes de você nascer, disseram que você estava encaixada e você se sente confortável com isso e seguiu vida fora. Então, acho que essa é uma ideia muito básica. Mas se a gente for esmiuçar ela mais profundamente adiante, assim, ela fala das estruturas normativas da nossa cultura e de como alguns corpos são validados como corpos normais e possíveis e outros corpos e desejos são colocados no lugar da anormalidade, no lugar da correção, no lugar do que precisa ser escondido, punido, corrigido. Eu sei também que o Daniel Fauci estuda bastante masculinidades, né? Que também é uma outra questão. Você quer dar uma palavrinha sobre isso? Porque eu sei que isso tem também bastante inserção nesses discursos de gênero, né? A maneira como as pessoas se manifestam, né, socialmente, assim, se relacionam, enfim, são presentes na sociedade e como que isso é afetado pelo gênero, pela identidade de gênero delas. Você quer dar uma palavrinha? Posso falar sim, Júnior. Eu gostei muito que a Cel falou que o termo cisgeneridade ele vem depois, né? E a nomeação do que é natural, do que é o suposto universal, o suposto abstrato, o suposto geral, é uma coisa que a gente está vendo muito recentemente ser quebrada. Por isso também que os estudos de masculinidade eles começam muito depois do feminismo, eles são uma derivação quase que natural, mesmo tendo assim a maior parte da produção acadêmica é de homens, isso falando de Ocidente, academia, né? É de homens brancos, mas a teoria não fala sobre eles, não fala sobre branquitude, não fala sobre masculinidade, não fala sobre cisgeneridade, né? E é justamente você começar a questionar a artificialidade desses sistemas, a normatividade, a normalização, né? Porque é uma norma, é uma regra que diz assim, olha, então a palavra deste homem vai ser mais ouvida, ou esta pessoa tem mais cara de teórico. Este corpo não deve sofrer tanta violência quanto tal corpo. Este corpo aguenta mais violência. Tudo isso são dimensões normativas que estão ligadas ao gênero, né? E mais do que isso, gênero é uma categoria fundamental e fundante do pensamento, inclusive da construção do pensamento e da construção das áreas críticas do pensamento, né? Não é à toa que se a gente começa a colocar um questionamento de gênero e raça dentro da própria academia e dentro da própria construção dos saberes, as coisas vão ficando bem doidas, assim, né? Porque a gente começa a ver o quanto do sistema vem de uma ideia masculina, o quanto do sistema penal, por exemplo, vem de uma ideia branca, etc, etc, etc. Pois é, Daniel, e eu acho isso muito interessante porque eu
acredito que boa parte da audiência não saiba, mas eu pesquisei gênero também desde a graduação, né? Eu trabalhei na graduação com mulheres encarceradas. No mestrado, eu trabalhei com criminologia e gênero numa perspectiva mais teórica, assim, né? Na possibilidade de você trabalhar gênero dentro da criminologia, e da criminologia crítica em específico. Mas eu sempre trabalhei muito a questão da mulher e poucas vezes eu esbarrei assim com a temática da transexualidade nas minhas pesquisas, né? E uma das vezes foi justamente nisso, foi quando eu descobri os estudos sobre masculinidade. E é muito interessante porque eu sempre costumo falar para as pessoas quando eu vou comentar sobre as minhas pesquisas, né? Eu sempre costumo falar, olha, gênero é uma categoria que não recai só sobre a mulher. Gênero é uma categoria universal, né? Gênero é uma categoria que vai determinar a maneira como se constrói o patriarcado e a maneira como o patriarcado vai incidir materialmente e ideologicamente sobre todas as pessoas. E isso tem consequências sobre a maneira como elas vão agir, sobre a maneira como elas vão se relacionar, sobre a maneira como elas vão ser vistas pelas outras pessoas, pelas instituições. Então, acho que é bem interessante e é muito importante isso para a gente começar a pensar a questão da transexualidade concretamente, né, dentro do cárcere, porque a gente precisa saber que a categoria gênero vai estar incidindo tanto sobre essas mulheres transexuais encarceradas, quanto sobre todas as outras pessoas que estão ali no convívio delas, né? E isso vai ser determinante para várias questões. E só para completar, assim, tipo, algumas perspectivas das epistemologias feministas mais contemporâneas vêm dizer, por exemplo, que quando a gente está falando sobre gênero, a gente está falando tanto sobre uma categoria de análise, sobre uma lente analítica para olhar para o mundo, quanto sobre um conjunto de normas que atravessam e constituem todos os corpos. Um conjunto de regras não ditas, um conjunto de questões postas, mesmo que a gente não fale sobre elas, que vão dizendo que mulheres e homens são radicalmente diferentes e que a uns cabem algumas coisas, a outros cabem outras. As mulheres cabem o campo do privado, do sensível, do cuidado da família, desses estereótipos todos que a gente já sabe, e aos homens cabe o campo da dureza, de ser o provedor, de ser quem vai estar sempre resolvendo todas as questões, de quem não se cuida, de quem não tem o afeto. Então, isso está falando sobre gênero, esse conjunto de normativas estabelecidas culturalmente que marcam todas e todos nós. Fantástico, realmente eu acho que com isso a gente já começa a apresentar, né, para a amplitude toda da nossa qualificadíssima audiência, um pouquinho mais sobre essas categorias, sobre as diferenças em alguns dos termos que, como a Cel mesmo mencionou, eles podem parecer uma quimera, podem parecer algo efetivamente complicado, mas na verdade são coisas bem simples, né? Me chama muito a atenção o fato do termo da cisgeneridade ter surgido posteriormente à ideia de trans, né? Me lembra um pouco da discussão sociológica entre o normal e o patológico, no sentido de você tentar patologizar o outro, o diferente, e tentar atribuir um normal a partir de uma perspectiva de consenso. Muito interessante essas contribuições de vocês. Mas como a Juni explicou, o grande mote inspirador dessa nossa conversa foi, na realidade, a matéria que foi veiculada no Fantástico, sob a liderança não, com a participação do Dr. Drauzio Varela, que é uma figura, acho que muito querida por muitas pessoas, Brasil afora, uma pessoa que teve inclusive, está envolvida no processo de auxílio à população trans já desde a década de 90, né? É uma pessoa que esteve, inclusive, no dia do Carandiru, justamente nessa função, no dia do massacre do Carandiru, justamente nessa função, estava trabalhando lá, né, tentando exercer uma política de redução de danos, talvez até, quiçá, ocupando o papel que o Estado deveria ocupar para resolvendo diversos dos problemas que deveriam ter sido resolvidos pela administração. E essa nossa conversa é também uma conversa para além de gênero, para além de sexualidade, para além de identidade, é uma conversa que tem a ver com o cárcere. E interessa muito para nós saber como é que funciona o processo de ingresso desse grupo populacional, né, dessa minoria, dessa parte da população dentro do sistema penal. Tiago, você, enquanto promotor de justiça, já convidado,
de outros carnavais aqui do nosso podcast. Como é que você contextualizaria aí esse processo de ingresso de pessoas trans dentro do sistema penal? Bom, isso tudo para mim, né, é um aprendizado constante. Não é exatamente esse o meu objeto de pesquisa, né? Eu também sou professor na universidade, né, na Faculdade Nacional de Direito, professor de Direito Penal, mas a temática de gênero não é uma temática sobre a qual eu me debruce detidamente, né? Mas na minha atividade como promotor de justiça, na vara de execução penal, eu venho observando e aprendendo com a atuação sobre as peculiaridades, né, as singularidades dessa situação. Talvez a Cel possa falar melhor sobre o que leva o que orienta a seletividade desse público para serem selecionados para serem criminalizados, né? Eu acho que isso já faz parte da própria pergunta, né? Como eles entram, quer dizer, a que pretexto são selecionados e criminalizados para ingressar no sistema de justiça criminal? E eu acho que isso tem a ver com algo que a matéria traz e que é muito interessante. Isso foi algo que eu aprendi com a matéria que serve como mote da nossa conversa, né, que essa relação entre prisão e mundo externo ela não se dissolve e que, às vezes, a vida em meio livre ela pode ser tão ou mais perversa que a vida da prisão, né? A ideia de que no meio livre a presa lá, que é entrevistada, ela não poderia mais exercitar a sua identidade, né, da forma como ela, de alguma maneira, conseguiu fazer enquanto estava presa. Então, esse ambiente familiar talvez já seja um propulsor da própria criminalização, né? Todos os conflitos familiares que existem em meio livre conduzem essa pessoa ao encarceramento em muitas situações. O que já é uma singularidade, né? Normalmente a gente pensa na família como aquele âmbito que nos protege da atuação do Estado, da persecução, da criminalização, e no caso dessas mulheres isso funciona ao contrário muitas vezes. E um outro aspecto, me parece também, tem a questão da prostituição, que já é visto também por si só como algo ilícito, imoral e criminoso ainda, apesar de não haver uma tipificação formal nesses termos, mas que acaba também sendo um dos critérios para essa seletividade, especial seletividade. A partir da porta de entrada, né, uma vez selecionados, me parece que o principal critério distintivo segue sendo o sexo, né, a classificação genital, né, e aí vai saber se vai definir como o sexo masculino e o sexo feminino, e isso já insere ela numa situação de absoluta falta de cuidado, né? Muito mais recentemente, talvez aí a partir de 2011, com a publicação de uma resolução do CNPCP que começa a tratar de alguns assuntos relacionados ao público LGBT, se começa a apontar a necessidade de um cuidado mais específico, né? Mas até isso ser absorvido e virar tocar efetivamente a administração penitenciária, os atores que participam dessa atividade de prisão, isso leva muito tempo, né? A gente ainda é um desafio hoje. Então, isso também leva tempo a partir da porta de entrada. Entra como um homem e lá dentro tem que provar, né, demonstrar uma condição feminina e aí reivindicar os seus direitos e a observância desses direitos, se mobilizar para estabelecer o melhor lugar onde
sujeitos de menos violações e tal, e toda essa discussão sobre em que unidades prisionais elas preferem estar, se elas apesar da sua identidade de gênero, preferem conviver com o coletivo masculino ou preferem conviver com o coletivo feminino. E isso é muito problemático na prisão, né? Porque o preso na prisão não tem que preferir nada, né? A cultura é essa. A cultura é de não escolha, né? E em relação a elas, a questão que se apresenta muito claramente é de que qualquer imposição seria absolutamente violenta, né? Então há aí uma reivindicação de uma questão vinculada ao preso ou à presa, em que a vontade dela tem que ser observada, né? E a compreensão disso, a aceitação disso no âmbito desse contexto prisional é algo que é demorado, é difícil, que começa a existir. A gente tem no Rio de Janeiro algumas iniciativas já, com o tempo foi se direcionando esse público numa construção, inclusive com elas, de unidades masculinas, onde havia uma maior capacitação dos agentes, uma maior compreensão de toda essa temática, e ali elas se sentiam, de alguma maneira, mais seguras, e havia alguns serviços, né, algumas políticas que atendiam às suas necessidades específicas, como tratamentos hormonais e distribuição de preservativos, mas a aceitação, a ideia de que ela pode se vestir de acordo com a sua identidade de gênero, sem que isso represente uma violação à disciplina, né? Então, a questão da disciplina é muito, muito grave, muito central na questão prisional, e esse é um assunto que conduz todo o conflito dessas mulheres também no meio livre, né? Quer dizer, é um ato de disciplinamento, ela se ajustar àquela expectativa de um gênero condizente com a apresentação física, biológica do seu corpo, né? Então, esse disciplinamento que existe aqui no meio externo, na prisão ele é a espinha dorsal, né, do aculturamento. Então, esse conflito de que ela exercitar sua identidade pode ser uma violação da disciplina é algo muito presente e que talvez seja o cerne de toda a discussão nessa temática, que ainda se desenvolve. Nesse sentido, eu acho que a matéria contribui de forma muito significativa. Eu hoje, inclusive, fui a uma unidade prisional do regime semiaberto, e que existiam mulheres trans lá. Eu conversei com uma delas e indaguei especificamente sobre a matéria, né? E aí, você assistiu? O que você achou e tal? E ela me disse que tinha assistido e que tinha gostado muito, e aí reivindicou, usou a matéria para mim mesmo, dizendo, inclusive, a gente está querendo reivindicar alguns dos direitos que a gente viu ali que estão faltando, né? Então, virou também uma forma de empoderá-las, né? De dizer, bom, eu vi na televisão que isso existe, então não é impossível, pode existir aqui também, né? Então, isso já está sendo instrumentalizado por elas próprias. E é muito interessante que você tenha caminhado nessa direção na tua observação, porque a reportagem em si é uma reportagem muito emocionante, né? Eu acho que todo mundo que assistiu ficou bastante tocado com as histórias, né? Com, enfim, todas as adversidades que aquelas mulheres têm que enfrentar fora da prisão e dentro da prisão, né? São duas situações de violência ali que elas, né, digamos, dois momentos da vida delas que são momentos de bastante violência. E eu acho que a gente não pode negar, né, esse mérito assim, da reportagem de ter trazido visibilidade para a questão das mulheres trans nas penitenciárias brasileiras, em especial aquelas que são alocadas em penitenciárias masculinas, né? Então tem essa
esse, nossa, enorme mérito de tirar um pouco da invisibilidade essas mulheres, né, trazer um pouco de luz para esse problema. Mas é interessante que em vários momentos assim a reportagem, você acha que ela vai tocar em um tema que é um tema bastante chave assim, para a gente pensar a questão das mulheres trans nas penitenciárias, e ela, no último instante, parece que a reportagem desvia, assim. Eu percebo isso em dois momentos que me vêm à cabeça agora. Primeiro é quando eles falam que a maior parte dessas mulheres estão presas por roubo, mas eles não chegam ao ponto central da questão, né? Por que roubo? O que estruturalmente está forçando essas mulheres a essa atividade necessariamente, a essa atividade específica? E o segundo momento é logo no início da reportagem, quando eles falam, enfim, sobre a adaptação inicial bastante difícil que essas mulheres... Difícil é um eufemismo até um pouco cretino da minha parte, né? Mas... quando eles falam assim sobre esse período de adaptação que essas mulheres trans têm que ter e aparentemente têm que ter, né, no cárcere, que é um período de adaptação de extrema violência. E eles falam assim de uma forma, sabe, parece uma brisa suave passando. Pois é, no começo eu tinha que me prostituir. A reportagem não chega lá, a reportagem não mostra assim essas situações cruéis, brutais que essas mulheres passam, né? E pensar isso, essa violência dentro e fora do cárcere, acho que é bastante interessante para a nossa reflexão aqui dentro da criminologia. Me parece, Juni, uma coisa que a gente vê quando a gente começa a se debruçar na criminologia crítica mesmo, que esse ímpeto quase que de uma criminologia, quase que uma perspectiva criminológica liberal, no sentido de, eu vou mostrar isso aqui, é o labeling approach. Olha, isso aqui está acontecendo, mas quando eu chego perto de explicar por que é o roubo que está ali, quais são as determinações estruturais que estão por detrás daquilo, eu perco o fôlego, eu não vou à frente. Talvez me venha essa analogia aqui à cabeça. Talvez só para contextualizar isso, né, pegando o mote da reportagem, a Mincel, essa produção discursiva, porque foi uma produção discursiva, discurso é sempre disputa, para mim ficou bem nítido que tinham dois efeitos diferentes que chegaram em objetivos diferentes. Um primeiro efeito, que é isso que vocês apontaram já, né, que teve um tom emocionante, que gerou algumas comoções, que fez alguma população em geral que não pensaria sobre isso, pensar sobre isso, é um efeito que a gente pode pensar como um efeito de devolver algum grau de humanidade para vivências que são absolutamente tratadas pelas lentes da abjeção. E a abjeção aqui é um conceito que ajuda a gente a entender como que é essa dinâmica posta, assim, como que estruturalmente essa captura seletiva, essa seletividade penal opera nos corpos trans travestis. E a gente pode chegar nisso depois também, voltar um pouco. Mas esse foi um primeiro efeito, devolver algum tom de humanidade a vivências historicamente desumanizadas, assim, historicamente animalizadas, inclusive, e por isso tornadas excedentes, tornadas matáveis. Mas o segundo ponto é que, talvez fazendo um pouco isso, os respingos foi de também humanizar a própria estrutura da prisão. Exatamente. O que é um perigo. E é um perigo no sentido em que não dá para esquecer, se a gente pega a perspectiva da criminologia crítica, que a prisão tem uma função na nossa cultura, né? Tem um certo lugar, não é um lugar aleatório, que é um lugar de contingencial excedente para alguns autores e autoras, né? Então a prisão vai ter um lugar muito específico de produção de aniquilamento. Não dá para esquecer disso. Então, quando você humaniza um lugar de produção de morte ou um lugar de produção de necropolítica, eu também gosto muito desse conceito, a gente pode voltar ele daqui a pouco, a gente está operando um jogo duplo aí, um jogo com qual finalidade humanizar esses espaços, a gente pode discutir aqui, e tem algumas políticas ali na Alerj que discutem isso também, né? Quais os efeitos, inclusive, de geração de lucro, de humanizar alguns espaços como esse, de privatizar, de verticalizar alguns espaços como esse. Mas, pegando o gancho, se me for permitido, né, a gente está falando de uma questão que tem um lugar também, a prisão tem esse lugar de dar essa resposta de aniquilamento de algumas populações, daí a seletividade penal operando, mas nas vivências trans travestis, do modo como elas se estruturam no Brasil, mesmo em 2020, também tem um lugar nessa trajetória. E aí é sobre esse lugar que a Mincel tem me interessado pensar já há algum tempo, assim, já há alguns anos.
E aí não dá para pensar vivências trans travestis sem pensar na produção de uma série de violências estruturais, de uma série de violências sistêmicas até, tipo um conjunto de violências que vão se agregando, e aí o Tiago pontuou como um primeiro campo de violência, como o campo da própria família, depois das instituições escolares, depois das instituições que garantiriam alguma forma de acesso à vida mais material. E isso vai se produzindo em vivências trans travestis um lugar da marginalização, de certa forma. Vai se produzindo esse efeito de marginalização. E aí, não à toa, tem um dado que é sempre importante resgatar, apesar de ser uma pena sempre ter que resgatar ele. Em 2014, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou uma nota ao Estado brasileiro, convocando o Estado a se posicionar, porque, segundo uma pesquisa feita pela própria comissão, aqui no Brasil, pessoas trans travestis tinham uma expectativa de vida, em 2014, de 35 anos. De até 35 anos. E a Comissão Interamericana apontava algumas pistas de por que isso acontecia. A primeira pista era a ausência completa de políticas de assistência, de saúde, de acesso às políticas básicas e aos direitos básicos. A segunda pista era a produção dessa zona de marginalização que fazia com que as pessoas tivessem que procurar formas de subsistência vulnerabilizadas, a priori. E essa comunhão de questões fazia com que, para a comissão, o Estado brasileiro precisasse se posicionar de por que um segmento inteiro de pessoas trans tem expectativa de vida de 35 anos, a pleno final da segunda década dos anos 2000, assim, 2014, 2015. Então, só para apontar que a gente está falando sobre esse conjunto de violências, né? Elas são universais, então todas as pessoas trans do mundo estão sujeitas a elas? Não necessariamente. Por exemplo, eu, Cel, tive um certo apoio da família, e isso me faz hoje estar aqui falando com vocês, sendo uma pessoa trans, e estar no doutorado, ser professora universitária, poder acessar alguns outros espaços. Mas, estruturalmente, boa parte da composição da nossa cultura faz com que as famílias acreditem que se você foge dessa masculinidade esperada, você é um problema. Se você é um problema, ou você é corrigida, ou você é aniquilada. E a resposta-chave, se vocês conhecem pessoas trans, é serem expulsas de casa muito cedo, com 12, 13 anos de idade, quando começam a não corresponder ao padrão esperado pela família. E daí começa toda a alavanche. Assim. Em situação de rua, você não consegue se manter na escola, não consegue chegar em um emprego, não consegue fazer nada dessas coisas. E aí vem o último caráter, só para ir fechando minha fala, de um trabalho sexual obrigatório, compulsório. E aqui vem a chave. O trabalho sexual em si não é um problema. O único problema que a gente pontua é quando ele é a única opção para você ter um prato de comida. E aí entram também um conjunto de jogos, porque da lógica como a gente historicamente tratou o trabalho sexual no Brasil, as pessoas vão sendo vulnerabilizadas ao terem essa como única forma de acessar o mercado de trabalho. E as pessoas vão tendo que fazer esse trabalho, pessoas trans em especial, em BRs escuras, sozinhas, de madrugada, sem nenhuma assistência, sem nenhum apoio, e ficam muito mais vulneráveis a violências letais, como o que acontece. E achei bem interessante que você usou duas expressões muito específicas, né? Que para pessoas trans, quando não existe o apoio, né? Enfim, uma rede de apoio, seja da família, seja de amigos, a ela só resta duas opções, que é a aniquilação ou a correção. E o cárcere é a instituição central para essas duas coisas, né? Bem interessante essa tua pontuação. E talvez o cárcere seja o lugar onde o trabalho sexual compulsório para a sobrevivência seja mais evidente, porque no Rio de Janeiro, talvez em muitos dos outros estados da federação, a sobrevivência no cárcere depende de bens de higiene, consumo, comida trazidos de fora, principalmente pela família. Esse grupo não tem familiares porque eles foram rejeitados pela própria família. Então, não tem visita. A matéria, de certa maneira, mostra isso. E isso torna a sobrevivência deles ali muito mais difícil e dependente de alguma outra fonte de renda. Então, se elas são empurradas para o trabalho sexual compulsório no meio livre, na prisão, isso é ainda mais forte, né? Ainda sobre as ausências da matéria, né, esses estranhamentos, a Juni citou que causou um certo desconforto a questão de uma menção um pouco en passant da violência por elas sofrida, mas tem um relatório do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Rio de Janeiro, de 2016, em que eles fizeram um relatório temático anual sobre gênero e mulheres
E aí tem um ponto, um capítulo específico sobre mulheres trans. E ali eles dizem, a partir de entrevistas feitas com elas dentro da prisão, que a maior queixa de violência expressa por elas é a da violência que vem dos próprios agentes do Estado. Né? E isso nem de longe é mencionado Você vê ali. que interessante, é como elas né? são objeto de violência por parte de outros presos porque são estuprados e tal. Mas em nenhum momento sequer se sugere que os próprios agentes do Estado são autores de atos de violência, que não necessariamente são violência dessa forma, né? Estupro, mas são violências que elas alegam atingi-las de forma muito forte, que são os xingamentos, as piadas, vindas de agentes que representam o próprio Estado. Então, isso para elas é algo muito grave mencionado, dizendo a maior violência que a gente sofre aqui é por parte dos próprios agentes. Isso a matéria realmente... Você vê que a romantização do cárcere ali na matéria é muito mais grave do que a constatação inicial que a gente teve, né? Impressionante. Então, eu queria comentar também, quando eu me debrucei mais sobre essa questão, foi pensando pelo viés da política criminal, né? Porque a prisão ela é um momento final, né? Você tem polícia, você tem delegacia, você tem carceragem. Chegar num presídio com uma sentença é uma... Não vou dizer que é uma exceção no nosso sistema, mas assim, tá muito longe de representar todo o universo de pessoas enjauladas que a gente tem, né? E as pessoas trans, obviamente, as mulheres trans também não escapam disso, né? Só que, assim, o problema já começa no contato com a polícia, começa no problema com uma delegacia. Imagina uma pessoa trans que sofre uma violência sexual, uma mulher trans que sofre uma violência sexual, se nem as mulheres cis, muitas vezes, sentem segurança de denunciar violência doméstica, violência sexual, quem dirá uma mulher trans? Eu lembro que quando eu fui estudar isso, conversar com o pessoal aqui do Grupo Dignidade, aqui de Curitiba, Transgrupo Marcela Prado também, foi relatado inclusive violência dentro da própria delegacia, da mulher chegar para denunciar e aí sofrer violência sexual na delegacia, né? Então, e assim, ela indo lá denunciar uma violência que ela tinha sofrido. E isso vem, e aí eu queria entrar numa via também um pouquinho psicanalítica de análise. Eu não sei qual que é a tua abordagem, Cel. Você é de qual linha, assim, mais ou menos? Ou total? Eu tenho estudado um pouco a esquizoanálise, Foucault, Deleuze-Guattari. Ótimo. Eu senti que você era do Foucault também, que... Sou do Foucault. Você falou discurso, assim. Falei, estamos em casa. Porque, assim, o Brasil também, além de ser o país que mais mata mulheres trans no mundo, é o país que mais consome pornografia de mulheres trans no mundo. E isso é um dado muito... Eu acho que é um dado muito relevante, assim, sabe? Tem um texto chamado Manifesto Traveco Terrorista, de uma autora chamada Tertuliana, que ela fala que o corpo trans, ele interpela. Ele é um corpo que fala assim, olha, então, esse gênero que você vive com tanta naturalidade, que você acha que você nasceu assim, menino, jogador de bola, fazedor de churrasco, ele talvez não seja tão natural assim. Ele gera um incômodo, e aí ele pode gerar desejo e incômodo, sabe? Pode ser assim, nossa, que bonita, mas é uma trans. Ai, meu Deus, o que eu sou? O que eu sinto? É um corpo que convoca uma normalização por parte de pessoas, né? Enfim. Mas que convoca essa normalização e que denuncia a artificialidade do sistema. E que, para esse corpo, vários vazios de segurança e saúde existem, portanto, porque é um corpo que ele fica transicionando, ele fica não sendo classificado. Eu trato como uma vítima mulher, coitadinha dela, ou eu trato como um homem, um algoz. Como é que eu penso esse corpo? Como é que eu trabalho com isso, né? E esses vazios, eles são vazios assassinos, eles são vazios que matam, né? Na hora de denunciar, na hora de lidar com questões de violência doméstica, por exemplo, que é a minha área, né? Muitas vezes não é levado a sério. Fala, não, mas é um homem, né? Como assim você está reclamando de sofrer violência psicológica? Você não é uma mulher, né? Como se essas identidades dependessem de uma genitália, né? E aí que a gente começa a pensar... E por isso que eu falei que gênero é uma categoria fundante para se pensar política criminal e criminologia, porque ela está toda estruturada em cima do que são homens, do que são mulheres, de como que deve ser um sistema penal viril,
punitivo, numa ideia de ressocialização que vem através do castigo, e que foi uma coisa que na reportagem ficou completamente... me pareceu assim... Mostrou que o sistema é difícil, mas a sociedade é difícil, mas a sociedade ficou flutuando em algum lugar, o sistema carcerário e todo o sistema penal e de segurança pública também ficou flutuando em outro lugar, e não se falou das muitas violências que precedem o cárcere e que acontecem depois do cárcere, né? Não se nomeou isso. E essa falta de nomear, de deixar isso muito abstrato, a sociedade culpabiliza. Pô, não é a sociedade. A gente está vivendo uma caça às bruxas de trabalhar gênero em escola, por exemplo, né? Que é um tema fundamental para a segurança pública, né, de mulheres, para se pensar a segurança de pessoas trans, é trabalhar representações de gênero. Essa é a principal, para mim, a principal política de segurança pública é você trabalhar essas representações onde for possível e a partir do momento que for possível isso, né? E aí, para concluir, né, o que eu ia mencionar também do cárcere, uma coisa que faltou, mencionaram por cima a questão assim de, muitas vezes a gente não tem acesso a hormônio, uma trans fala, né, que não tem acesso a hormônio, e isso é uma questão, né, porque é uma demanda mesmo, é uma demanda de saúde física e de saúde mental também, você ter acesso a isso, né, não é só gostaria de tomar hormônio para ficar bonita, isso é uma questão de existência com dignidade, né. Mas o uso pesado que se faz também de psicofármacos no cárcere, né? Isso é um dado que seria fácil de obter, porque tecnicamente é uma instituição pública, então as ordens de compra deveriam estar ali, a gente devia ver quanto o Rivotril está entrando versus quantas pessoas tem, e se isso é realmente necessário, mas são dados que a gente não consegue ter. E como isso é usado para silenciar a população carcerária, para acalmar as coisas, para sedar, né, para viciar, muitas pessoas saem do cárcere viciadas em benzodiazepínicos e medicações aí, e que também é um outro fator de aparente tranquilização do cárcere, né? Então, acho que são muitas dimensões de violência, até peço desculpas de falar várias coisas ao mesmo tempo, assim, mas acho que são muitas dimensões de violência que elas passaram batidas nisso, né, de por que é que a sociedade é violenta porque coloca as pessoas trans num vazio, só para poder sustentar essa fantasia de príncipe e princesa, né? E o cárcere é violento justamente porque não se preocupa fundamentalmente com a dignidade das pessoas. A pena devia ser privação de liberdade, acaba sendo privação de, enfim, N outras coisas, né? Acho que eu divaguei um pouco aqui. É só pra dizer que eu achei muito legal, assim, tu jogar muitas coisas. Eu não achei que foi uma divagação aleatória, porque eu acho que nossa função é justamente complexificar o debate sobre prisão, sobre sistema penal, sobre direito penal, assim. Acho que a gente tá aqui pra isso, inclusive. Se a gente simplifica, a gente corre o risco de reproduzir lógicas não tão interessantes assim, né? Como é que a gente vê reproduzidas. E aí, só pra completar, assim, que tu é super preciso quando traz esse paradoxo entre desejo e nojo, assim, porque isso é a própria definição do conceito da abjeção que eu trouxe. E aí é um conceito trabalhado pela Júlia Kristeva lá nos anos 80, que é linguista, psicanalista, do movimento feminista também, quando ela vai pensando que algumas vivências ocupam um certo limbo social, que ao mesmo tempo que elas provocam um desejo, uma curiosidade, elas são colocadas no lugar da produção da ojeriza, da produção do que eu preciso negar porque eu sou o oposto disso. E aí essa ideia de que a normalidade se funda a partir do seu próprio oposto faz com que a gente precise sempre estabelecer quem está fora do normal para que a gente consiga se sentir normal. Não, eu sou normal porque eu não sou esse grupo. Então esse grupo está fora do limite do que é o normal. Mas esse fora, para a Júlia e para o conceito da abjeção, produz um certo encantamento, de certa forma, um certo desejo, assim, pelo que está fora, porque é o que está o fora absoluto. Enfim, é um conceito fluido que não necessariamente encaixa em todos os corpos ao mesmo tempo, mas historicamente a gente consegue dizer que no Brasil pessoas trans ainda vivem sobre esse paradoxo de produzir ao mesmo tempo um estranhamento, um afastamento, um nojo e um desejo. E aí traz isso que tu falou, esse dado, né, de que a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo, isso dos países que contabilizam, o Brasil é o ranking, mas a gente é o país que mais produz pornografia sobre travestis também nos rankings dos sites Xvideos e esses sites pornô que conseguem contabilizar quem acessou e de onde acessou. Então, acho que isso aponta essa complexidade, né? E aí, só para fechar também, uma coisa que tu fala que eu acho super importante também, é de que se a prisão tem esse lugar social, e se a gente pensa num circuito penal, a prisão é só uma ponta desse circuito penal que é muito maior do que a própria prisão. E que fala de um conjunto de elementos que são materiais, mas também não são materiais, que são da ordem pragmática, mas também são da ordem política, da ordem subjetiva, da ordem do campo de composição da cultura, né?
E aí, um conceito, uma ideia que eu gosto, de novo, assumindo essa veia um pouquinho Foucaultiana, é a ideia de racionalidade, né? De que a gente tem as práticas sustentadas por um determinado conjunto de ideias, e de que existe um conjunto de ideias que são formadas num determinado momento histórico, que produzem práticas até anos depois, mesmo que a gente esqueça de onde que essa prática surgiu. E aí, pensando sobre isso, sobre racionalidade, sobre essa relação que produz o encarceramento de pessoas trans, mesmo antes de chegar na própria prisão, só para compartilhar, em 2018, acabei conseguindo produzir um estudo junto com o Pedro Paulo, meu orientador, e com a Roberta Brasilino, que também é da UFRJ, sobre o que ficou conhecido na história como Operação Tarântula. E aí, para mim, tem sido super importante para entender como que o sistema penal contemporâneo lida com corpos trans, entender como que nas décadas passadas esse sistema foi se desenhando. E aí, não à toa, só muito rapidamente traçando um histórico, a gente teve, desde os anos 70, talvez desde antes, mas dos anos 70 isso ganhou um corpo, o que foram chamados os rondões, que eram operações especiais da Polícia Civil para encarcerar travestis. E esses rondões eram feitos nos anos 70, e tem até um criminalista, acho que é o Guido Fonseca, se não me engano, que era de São Paulo, que era um delegado, e ele produz um estudo nos anos 70, que depois foi publicizado na época, hoje é mais difícil achar, eu ainda não consegui ter acesso à carne do estudo mesmo, mas na época ele foi super publicizado, quando ele aponta sobre o que ele chamava de necessidade de higienizar um pouco as ruas de São Paulo, porque ele achava que tinha travesti demais nas ruas, nas madrugadas de São Paulo, e que isso fazia a cidade ser perigosa. E partindo de uma certa lógica na criminologia mais positivista, eles criam uma série de parâmetros de aconselhamento mesmo para a Polícia Civil produzir ações específicas, e criou uma rubrica, criou um dinheiro específico para a Polícia Civil ter carro para ir de madrugada nas principais zonas de prostituição. O que eu estou falando não é nada muito difícil de achar, é só botar no Google Rondões, anos 70, pessoas trans, que vai se achar todo esse material. Mas aí ele recomenda, por exemplo, que naquela época as travestis sejam enquadradas na contravenção penal de vadiagem. Então, como modus operandi, ele recomenda que os policiais peçam a carteira de trabalho das travestis. E aí, como praticamente até hoje quase nenhuma tem uma carteira de trabalho assinada, você vai poder argumentar pelo crime de contravenção, que até então era mais atuante do que hoje, de que, estava ali, tem uma tipificação que justifica esse encarceramento. Isso muda um pouco, adiantando, na Operação Tarântula em si, que é uma operação de 87, de março de 87, de São Paulo, e que ficou famosa porque foi para a mídia, foi publicada no jornal O Globo, na Folha de São Paulo, como se fosse uma coisa muito legal que a Polícia Civil de São Paulo estava fazendo. E a operação, o nome em si foi dado aleatoriamente pelo delegado responsável, só que tinha outro elemento histórico que atravessava essa operação e que justificava, que criava uma racionalidade que fazia com que a população quisesse essa operação, inclusive, que era a epidemia da AIDS. Então, no final dos anos 80, a gente tem o boom da AIDS, as pessoas não sabem muito bem o que é, não sabem muito bem de onde vem, mas encontram bodes expiatórios. E aí, mais uma vez, o corpo trans, de novo, foi recapturado nessa lógica do bode expiatório. E pela própria matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, então é um documento público também, dá para entender que a Operação Tarântula já justificava que o encarceramento se daria a partir do Código 130, do artigo 130 do Código Penal, que é o crime de contágio venéreo. Então, você já iria supor que, por ser uma travesti que está ali na rua, ela estaria necessariamente fazendo trabalho sexual, porque é óbvio que uma travesti está na rua, está fazendo trabalho sexual para essa racionalidade, e que ela seria contagiada por AIDS e estaria propositalmente querendo contagiar as pessoas de bem, os cidadãos de bem, então por isso ela precisava ser retirada de circulação. Essa operação, como saiu na mídia, gerou contra-efeitos, e aí tem um documentário que está no YouTube inteiro, assim, bem fácil de achar, que chama Temporada de Caça. E aí esse documentário, que acho que é da Rita Moreira, se não me engano, o nome da diretora, aponta um pouco sobre essa operação e sobre como, paralela a essa operação, os assassinatos brutais de travestis aumentaram muito. Então, você tem um Estado que legitima a captura e chama de caça, porque a Operação Tarântula, os delegados têm um jogo de dizer que vão mesmo caçar essas pessoas, e tem pessoas civis, pessoas no geral, que também se autorizam a matar mais pessoas trans travestis. Então, são contra-efeitos dessa disputa narrativa que são importantes que a gente entenda. Mas aí, isso gerou um certo movimento na época, os grupos de direitos humanos da época se posicionaram. Um mês depois, ainda durou um mês essa operação ativa, com saídas na mídia frequentes. Um mês depois, ela é oficialmente cancelada. Assim, os delegados vão para a mídia dizer: não estamos mais fazendo isso, pessoas.
Na prática é outra história, né? A gente consegue até tentar mapear se isso continuou ou não na prática. Mas só para dizer que essa produção desse encarceramento é atravessada por uma produção de racionalidades. E racionalidades no sentido Foucaultiano como um conjunto de ideias não necessariamente objetivas, que vêm sendo acumuladas historicamente sobre um determinado grupo e justificam com que práticas sejam feitas contra esse grupo a partir dessas ideias. Então, para mim, Céu, é muito fundamental resgatar a história do processo penal com relação a esses grupos para entender como que hoje a gente chega no que a gente chegou hoje. Não, realmente o que você comentou, Céu, sobre essa tradição higienista da nossa política criminal, né? E realmente eu acho muito interessante essa convergência dos argumentos seu, do Daniel, do Thiago mesmo, sobre como dessa dualidade entre o desejo e a ojeriza e o medo, e como isso em si torna-se uma situação problema para quem está no poder, né, e quem visa manter uma imagem, né, do ambiente público e justamente por causa disso toma essas ações, né? Tem ações de política criminal num sentido, acho que literalmente de higienização, de limpar a cidade, limpar o espaço público dessa figura que causa essa dualidade, que traz à tona esses problemas. E de apontar quem é a boa trans também, né? Porque isso foi uma outra coisa que ficou, olha, elas querem casar, elas querem trabalhar, essas são, né, poxa, é trans, mais trabalha, mais casa, né? Então eu acho que é um corpo que, assim, quando é aceito com muitas ressalvas de tudo bem, você quer ser aceito aqui dentro do gênero, mas performe de acordo com o script básico. Tanto que várias das... Às vezes se fala, mas ela é trans, mas não tem silicone. Mas não fez, né? Como se fosse uma coisa super barata e fácil de fazer, né? Colocando, assim, parâmetros para você definir quem pode ser denominada mulher trans, etc., né? Então eu acho que tem várias coisas que passam aí por tentar colocar uma naturalidade no corpo trans também, né? Falar, não, mas a trans de verdade, né? O trans é justamente o que quebra essa ideia de verdade que existe dentro do gênero, né? E aí não tô dizendo que mulheres trans não são mulheres, mas eu tô dizendo que é muito mais complexo você só botar uma separação, tem uma separação cis e trans, com certeza, mas é mais como se fosse assim, cis é um pontinho, é um agregado de várias coisas e trans é uma explosão, né? A coisa já fica mais complexa e aí interpela o Estado, que depende, em tempos biopolíticos, né, que depende de corpos estáveis, né, para agir em cima, interpela o Estado e joga para essas zonas de, bom, como que a gente vai capturar esse corpo ou para trazer de volta ou para empurrar para longe, né? Que aí o trazer de volta é por esse caminho de dignificação, né, pelo trabalho, pelo casamento, por essa boa narrativa, né, ou para jogar para longe, para falar, bom, então se você não vai pela via aqui da normalização, né, outro conceito Foucaultiano, se você não vai pela normalização, então você vai para fora, né? Deixa eu só pegar o gancho aí disso que você estava falando sobre o que é a boa trans, né? Essa necessidade de se conformar também a um padrão de comportamento que é esperado da mulher, né? A boa trans é a boa mulher, no sentido mais... Ou a mulher da pornografia também, exato, né? Que é o que é esperado, né? Eu quero pegar um gancho nisso, porque eu... obviamente não vou lembrar o nome do artigo, o nome da autora do artigo, mas eu posso depois procurar e vincular na descrição do podcast. Mas eu lembro que eu li, na época, uma das poucas coisas que eu li sobre pessoas trans no cárcere foi um artigo, e eu me lembrei disso agora, que era sobre a intensificação da feminilização dessas mulheres trans no cárcere. Foi uma pesquisa feita na Califórnia com centenas de mulheres trans em presídios masculinos, né? E a análise acho que, se eu não me engano, eram duas pesquisadoras, as autoras do artigo. E a pesquisa dessas criminólogas revelava que existia uma intensificação do papel do papel feminino dessas mulheres dentro dos presídios em relação àquele papel que elas exerciam fora dos presídios. Então você vê que isso é muito interessante, né?
a gente sempre fala que, né, aqui no podcast, quem está inserido dentro desse debate da criminologia crítica sabe que o cárcere é um espelho da sociedade de fora. Acho que a Cel também já falou isso aqui hoje. A gente sempre fala que todas as relações sociais são reproduzidas dentro do cárcere, né? São mimetizadas dentro do cárcere, naquele ambiente fechado, assim, como elas são exercidas fora dele também. E não só relações de classe, mas relações de gênero também. E é interessante você ver esse reforço em relação às pessoas trans, né? Porque a gente sabe, quer dizer, nas minhas pesquisas sobre mulheres encarceradas, uma das, digamos, uma das temáticas centrais, assim, é o quanto o cárcere força a mulher a exercer um papel de boa mulher, né? Da mulher ideal, da mulher pura, delicada, maternal, enfim. O cárcere tenta forçosamente impor um padrão de comportamento para essas mulheres, mas é interessante você pensar que esse processo de imposição de um estereótipo feminino se dá também com relação às mulheres trans. Então, daí talvez essa intensificação da feminilidade, nem sei se dá para a gente usar essa palavra, porque é um termo um pouco tosco, eu acho, mas, enfim, essa intensificação da assunção do papel do estereótipo feminino, né, dentro do cárcere. É interessante você pensar nisso, e acho que a reportagem mostra isso de certa forma, né, como o Daniel estava falando, né, na reportagem você vê ali aquelas mulheres com todos aqueles, enfim, em relacionamentos estáveis, que não sabemos se são relacionamentos saudáveis, né, abusivos ou não, violentos ou não, mas todas aquelas mulheres que alegam estar em relacionamentos estáveis, aquelas mulheres que têm o desejo do casamento, etc., que se descobrem ali dentro enquanto uma outra mulher que elas talvez não fossem fora do cárcere. Isso é uma imposição de papel de gênero que é reforçada pelo cárcere também, né? E, de certa forma, a localização, né, dessas mulheres no cárcere indica isso também. A própria reivindicação de que o lugar correto para elas é num presídio feminino já é, de certa maneira, a afirmação disso. Bom, você quer ser tratada como mulher, então você vai para o presídio feminino, porque lá é o lugar das mulheres no cárcere. Senão você me cria um problema. Quer dizer, como é que você é uma mulher que está em outro lugar? Então você não é exatamente uma mulher, porque isso sempre é colocado para elas, né? Isso sempre é apresentado. Você não gosta da forma como eu te trato aqui? Então você quer ir para um presídio feminino? Ah, não quero ir. Bom, mas então eu te trato como eu quiser, né? Ou eu te trato como alguma coisa diferente do que é uma mulher, porque se você fosse mulher você estaria lá, né? Então essa demanda por uma normalização ela está presente. E como isso não se encaixa, ela acaba sendo classificada naquilo que dentro da prisão não tem classificação, que são as prisões que aqui no Rio a gente chama dos neutros, né? Que é o lugar onde você coloca todos aqueles que não têm uma classificação definida. Uma mulher trans ela nunca poderá ser, por exemplo, faccionada, porque as facções não admitirão essa condição feminina dela ali dentro. Então ela é expurgada. Então ela vai indo para o local daquelas prisões dos não classificáveis, dos indesejáveis, para os condenados por crimes sexuais, né, por aqueles que não podem conviver com nenhum outro coletivo faccionado ou organizado de alguma maneira. E como regra, essas unidades são as unidades mais precarizadas, né? Porque não existe uma organização, são pessoas que não têm acesso ao mundo externo, têm pouca visitação, e assim por diante. Então, quando isso o tempo todo aparece, né? Como se elas se beneficiassem, ao permanecer numa unidade masculina, elas quisessem se beneficiar de uma condição que ninguém tem. Por exemplo, a questão da relação sexual. Quer dizer, os homens estão com os homens e para se relacionar sexualmente, isso traz todo um estigma. As mulheres estão com as mulheres, não recebem visita íntima. E que mulheres são vocês que podem se relacionar sexualmente com os homens livremente, né? Sem nenhum controle, sem que isso seja objeto de uma regulação por parte do Estado prisional. Isso cria uma dificuldade enorme.
E essa desconfiança, a questão da segurança, ela se apresenta o tempo todo com muita peculiaridade. Por exemplo, elas são imediatamente as principais suspeitas de ingresso de substâncias ilícitas dentro das unidades. Porque se ela é uma mulher trans, necessariamente ela se utiliza do seu corpo, das suas cavidades, para esconder drogas, celular, armas, o que quer que seja. Então, aí a gente estava falando da violência institucional, imagina a quantidade de vezes e a forma como são realizadas revistas nessas mulheres e tal. Daí a queixa delas, elas vão, quando ela fala da violência, ela fala, bom, em primeiro lugar a violência dos próprios agentes do Estado, né? Então, elas continuam sendo objeto preferencial de criminalização mesmo lá dentro. E quando a gente fala sobre isso tudo, né, sobre essa seletividade, ou como essa seletividade incide sobre esses corpos, a gente pode pensar também que a gente está falando sobre a produção de inimizade, sobre uma certa política do inimigo que está sendo ativada e um certo direito penal do inimigo que está sendo operacionalizado aí nesse jogo todo. Acho que isso dá para ficar muito nítido também com relação às pessoas trans. E é bacana quando a gente pensa a partir dessa ideia posta, né, de quem é então a boa trans, em contraposição a quem não é a boa trans, porque a gente está falando de como os discursos produzem as instituições, se materializam nas instituições e nas práticas institucionais, e de como esses discursos são criados, assim. E aí, me é inegável lembrar, por exemplo, de um debate que o Foucault faz lá no livro Os Anormais, quando ele aponta que em algum momento histórico da nossa cultura judicial ocidental, houve uma certa relação meio complexa entre o discurso jurídico e o discurso médico-psiquiátrico. E aí ele até vai falar, segundo termos do próprio autor, né, de uma promiscuidade médico-jurídica que acontece na elaboração de alguns discursos. E aí, com relação a pessoas trans, para mim, Selmy, é muito nítido de como essa promiscuidade médico-jurídica opera para dizer quem é a pessoa, como que é a pessoa e como que a pessoa tem que ser. E aí, não à toa, se a gente for pensar, por exemplo, a categoria de transexualidade, enquanto nomeação dessa vivência, acontece e é dada pela psiquiatria, lá do começo do século passado. De quando a psiquiatria começa a entender essa diferença, captura essa diferença com a possibilidade de corrigi-la e começa a criar critérios para dizer quem é que habita essa diferença. E são critérios super arbitrários, muito arbitrários. E aí eu convido quem está ouvindo a ir olhar, por exemplo, os critérios de como diagnosticar quem é uma pessoa trans. São basicamente reforço do estereótipo mais estereotipado do que é ser feminino. E vai ser, por exemplo, tá lá no critério do psiquiatra. Se quando era criança, se você brincava com carrinho ou com boneca. É um critério diagnóstico, sabe? Se você é uma pessoa delicada que prefere brincar em casa ou se você gostava de brincar na rua, sabe? Coisas assim, tipo, que parecem fazer rir, mas que estão dentro do critério do manual psiquiátrico para orientar por muito tempo, orientou psiquiatras a dizer quem é a trans de verdade. E aí com essa ideia da pessoa trans de verdade, que é esse o termo de fato que se usa numa certa corrente da psiquiatria, você acaba criando, então como que tem que ser a trans de verdade para ela acessar, por exemplo, a saúde pública, para ela acessar alguns direitos fundamentais, assim, para ela acessar alguma cidadania muito precária até. E aí essa trans de verdade sempre, curiosamente, que é criada também pela psiquiatria, coincide com o máximo do estereótipo do que seria a mulher ideal. É delicada, é quietinha, sonha em casar, é passiva diante das conjunturas sociais e políticas, prefere ficar em casa, gosta de cuidar da casa, de cozinhar, de lavar, de passar. Enfim, isso vai sendo exigido das pessoas, e isso não é só um efeito objetivo, produz também um efeito subjetivo, produz subjetividade, produz nas pessoas formas com quem elas acham que precisam ser e elas acabam respondendo dessa forma no mundo, criando corpos assim no mundo, de fato. Então, a trans de verdade é algo que a gente precisa discutir, mas sem esquecer que é uma produção dessa promiscuidade médico-jurídica e que continua operando nas vidas das pessoas trans e das pessoas que não são trans também, porque vai dizer quem é aquela que vai ser encarcerada, quem é aquela que vai estar num determinado lugar social, ainda que com 10 mil ressalvas também. Acho que também tem esse fato, que mesmo as pessoas trans que são entendidas numa lógica mais normativa, que até parecem com uma pessoa cisgênera, ainda vão encontrar uma série de impedimentos para que essa cidadania seja plena, de fato. Então, acho que isso são questões que a gente precisa complexificar necessariamente. E esses, Céu, você falando assim, eu pensei, né,
que o próprio conceito de humanidade, que é um conceito... O direito se apoia muito no conceito de pessoa humana. O conceito de humanidade ele é um conceito histórico, ele já é um conceito que vem com gênero, raça, vem lá com sua etiquetinha de origem, assim, né? E quando essas categorias elas começam a falhar, né? Quando você não consegue localizar a pessoa ali dentro de um gênero, o que está sendo questionado não é se é homem ou mulher, o que entra em questão é se é uma pessoa. Né? E aí vai por água abaixo toda a ideia iluminista de um direito que assegura a dignidade humana. Não tem humanidade, pelo menos no sistema atual, né? Sem você ter gênero junto, sem você colocar gênero junto. E eu acho esse negócio da promiscuidade médica e jurídica, né? Eu vejo isso muito no termo doutor, né? Que as duas áreas partilham sem doutorado e sem passar pelos perrengues de um doutorado muitas vezes, né? E é uma bronca que eu tenho, apesar dos colegas do direito já terem normalizado. Mas chama de doutor. Eu falo, não. Mas tem o decreto lá do Dom Pedro. Enfim, não importa. Mas eu acho que essa bronca aqui, a nossa audiência qualificada também vai comprar. Eu sei que nós da banca também compramos. A bancada eu sei que compartilha. Mas é justamente essa possibilidade de dizer a verdade sobre o que é a sociedade, o que é moralmente certo e errado, o que é um corpo e o que não é um corpo, o que é um desejo e o que não é um desejo válido, né? E tirar do outro o direito de ser estranho, de ser um outro mesmo, de ser um outro que eu não conheço, que eu não sei o que esperar. Que para mim, pelo menos, a essência da democracia é conseguir viver com o outro, né? Tem um livro muito bom do Achille Mbembe, que é o Políticas de Inimizade, né? Que você falou de relação de inimigo, de inimizade. E é justamente isso, assim, né? Como que a gente vive com o outro, sem eu precisar saber, é um homem ou uma mulher? É uma pessoa, né? Qual que vai ser o impacto disso, né? E aí eu convido também quem está ouvindo e que talvez nunca entrou nessas questões, a se fazer essa pergunta. Cada vez que se perguntar assim, é homem ou mulher? Até bebê quando vai nascer, né? Primeira pergunta, mas é um menino ou é uma menina? Meu Deus do céu, não é nem um feijão ainda, né? E a entrar nisso, né? Quando for se perguntar, mas é um homem ou uma mulher? É uma pessoa. Se a gente quer levar esse negócio de modernidade a sério, né? Não tô falando que é o melhor projeto do mundo, né? Não é, porque vem um monte de coisa junto. Mas, assim, se for para levar a categoria de ser humano a sério, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é atribuir automaticamente o status de pessoa para uma pessoa e tratar ela como uma pessoa com todos os direitos e necessidades inerentes a uma pessoa. E só depois vir com a perfumaria do que é gênero, orientação sexual, mas primeiro de tudo é dignidade da pessoa. Vamos levar isso a sério, então, né? Eu acho que é bem interessante você fazer essa colocação, porque acho que é exatamente um pouco isso a gente que ficou faltando ali na reportagem, né? De você pensar aí o que é essa pessoa, quem é essa pessoa, o que ela sente, como ela... Tudo aquilo que ela está passando e quais são as violências que ela, às vezes, até não consegue sequer expressar, né? E eu acho que o debate que a gente fez aqui hoje é um debate que deixou isso talvez um pouco mais declarado. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho mais de sensibilidade para para abordar esse tema, assim, que a gente sabe que é um dos pontos talvez mais dramáticos para quem conhece o sistema de justiça criminal. Tiago, você fez uma manifestação no Facebook em relação a a repercussão que esse fato tomou e a construção que isso deu, que chamou muito a atenção, né? E ela vai eu acho que ela traz uma contraposição importante à preocupação que talvez fique na frente dos olhos dos criminólogos críticos, que é a prisão. Não, a prisão é algo terrível e que talvez possa nos cegar em alguns momentos. Tiago, o que você tem a dizer sobre isso? Eu não fiquei assim de nenhuma forma... não tive um mal-estar com a matéria, não. Sim, sinceramente, eu não achei que havia essa romantização. Acho que isso ganhou essa conotação, mas
talvez porque foi feita pelo Drauzio Varela, por todos os serviços prestados que ele tem, de uma pessoa que tem consciência exata disso, de tudo que se passa, mas quis contar uma história sobre a prisão. Eu acho que ninguém está interditado de contar uma história sobre a prisão, e está vinculado a todos esses conceitos que a gente traz, né, teóricos, práticos, e da realidade, da desgraça da prisão. Quer dizer, também, né, a gente não precisa necessariamente ficar preso à história da prisão para contar qualquer história sobre a prisão, né? A reação que se teve à matéria, na verdade, me incomodou muito mais do que qualquer coisa que tivesse contida na matéria, né? Daí até, talvez, porque eu postei aquilo lá, porque senão a gente fica preso pela prisão, mesmo não estando preso na prisão, né? E prende os outros dizendo, você que está preso na prisão, ou que já não está preso na prisão, ou que você que frequenta a prisão, você tem que ficar preso a essa narrativa, do contrário você não pode falar sobre isso, né? Você está interditado e tal. E isso, no final das contas, foi o que talvez tenha mais me incomodado. Eu aprendi algo muito importante para mim na reportagem, que me parece era um mote central, e que chegou a mim, que é o fato da Lola não poder se expressar da mesma forma que ela se expressava numa prisão, olha que absurdo, dentro de uma prisão, enquanto estava livre. Isso foi, para mim, a coisa mais chocante. Então, eu acho que esse é algo importante para mostrar que a prisão e o meio livre, eles não estão dissociados. O horroroso não é só a prisão, claro que é horrorosa, mas se aqui fora é tão horroroso quanto a prisão, olha só, né? E sempre há, né? Nunca a gente vai ter uma prisão que é o horror e aqui uma maravilha. A gente não tem como se livrar disso. A prisão horrorosa nos torna horrorosos também. Quer dizer, e se a gente é horroroso a esse ponto, é claro que nossa prisão não pode ser melhor do que isso. Aliás, deixa claro, quando ela está livre, não pode exercitar sua identidade, mas ela continua livre, ela não pediu para voltar. Né? Quer dizer, é claro, se ela não volta para lá, é porque é claro que aquilo ali não é o sonho da vida dela. Mas então, eu acho que tem a matéria, mas tem a reação à matéria também, e eu acho que isso nos traz também uma discussão que é importante no âmbito da nossa disputa, do nosso contexto político, que há coisas com as quais a gente pode conviver tranquilamente. Né? Não deveria nos chocar a matéria do Drauzio Varela, assim, como algo, às vezes você cometeu um pecado muito grave. Quer dizer, parece a discussão da esquerda, né? De que se você está um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, você vira algo com que não se pode, você fez algo muito grave, enquanto, na verdade, conversar entre nós é algo que é absolutamente necessário, não só desejável, como necessário hoje em dia. Né? Então, eu acho que a gente tem que se somar num contexto desse. De que maneira a produção daquilo pode favorecer uma luta mais ampla pela afirmação dos direitos humanos e tal, seja o sujeito abolicionista ou não abolicionista, isso é o menos importante no atual contexto, me parece. Pois é, e eu acho que é um pouco isso o que a gente está propondo aqui com esse episódio do podcast. Eu acho que em momento algum a gente teve a intenção de apontar o dedo, né, pro Fantástico ou pro Drauzio Varela por terem feito a reportagem da forma como eles fizeram. Eu acho que o que é importante da reportagem, que é ter chutado a bola, ela fez excepcionalmente. A gente tá só cortando aqui, dizendo, olha, a reportagem foi excelente, mas vamos aprofundar a crítica, porque tem aí uma perspectiva político-criminal que talvez as pessoas não conheçam e que talvez é importante a gente pontuar também, né? Não é aquela coisa, mas essa perspectiva que foi apresentada na reportagem do Fantástico está errada. Não, a perspectiva está certa, mas também a gente precisa acrescentar, né, esses outros pontos, e acho que a gente fez isso com bastante felicidade aqui nesse episódio de hoje. Cel, você quer acrescentar uma palavrinha final? Sim, só para dizer que eu saio desse episódio assim, muito feliz de ter participado, assim, me faz pensar bastante coisa que me ajuda na vida, sem dúvidas nenhuma, e para mim fica a lição um pouco de que pensar sistema prisional, pensar política criminal, pensar tudo isso, é necessariamente falar sobre um universo complexo
e que pede também um pensamento mais complexo para além da lógica disjuntiva de ou é isso, ou é aquilo, ou é assim, ou é assado. E pensar dessa forma mais complexa e não disjuntiva faz com que a gente entenda, por exemplo, que a realidade e as estratégias de sobrevivência das pessoas trans, tanto no cárcere em si, na prisão em si, quanto em relação às próprias facetas do sistema penal muito anterior ao cárcere, também são estratégias complexas. Então, respostas muito rápidas talvez não sejam suficientes para chegar, de fato, na dinâmica que as vivências colocam para a gente, né? Por exemplo, uma resposta muito rápida para, então, elas devem ir para o presídio feminino ou para o masculino, uma resposta muito rápida talvez não consiga abarcar a multiplicidade das estratégias que as pessoas usam para sobreviver. Então, levar em conta essas múltiplas estratégias de sobrevivência é necessariamente complexificar o nosso pensamento e abdicar um pouco das lógicas disjuntivas, né? De ou assim ou assado. E aí me contempla bastante também o que o Tiago falou de como que a prisão é um reflexo da conjuntura do fora, né? Se a prisão é horrorosa, o fora também é horroroso. Então, como que a gente pensa essa linearidade complementar, tentando dar conta das duas pontas desse fio, né? Tentar entender que vamos ter que dar respostas para esse dentro que é horroroso, mas também respondendo a esse fora que é horroroso para tentar mudar um pouco essa conjuntura ou tentar cortar um pouco esse circuito em algum nível, né? Talvez isso fica como lição, como tarefa, como perspectiva ético-filosófica, política e para a vida. Daniel, suas considerações, reflexões finais sobre o nosso episódio? Então, se não fosse possível atravessar infernos com alegria, não tinha samba, né? As estratégias de sobrevivência, e aí falando de colonialidade e racismo, porque a gente sempre está falando de racismo também quando a gente está falando de cárcere, né? Foi uma ferramenta criada e pensada a partir de uma visão colonial do controle social e que ainda se faz sentir, né? Mas que não precisa necessariamente ser atravessada só numa tática de embate, grandes respostas abstratas e genéricas, né? Essas resistências locais, elas são muito poderosas. Inclusive, a resistência local que se pode exercer, e aí eu falo para pessoas militantes incomodadas, na hora que a pessoa fala, tá, mas o que eu faço, né? Eu mando uma carta lá para a moça, divulgar o endereço dela, será que eu mando uma cartinha? Pô, uma cartinha é legal, mas várias inserções locais são possíveis para suportar táticas de resistência, que às vezes por exemplo, aqui no Paraná o pessoal estava tentando fazer uma máquina e proibiram, né? Acho que era o Francisquini, à época, que estava à frente aí da pasta no Paraná, uma máquina de absorvente para o presídio feminino, por exemplo. E isso é imenso, isso é gigante, porque as presas precisavam de absorvente, era sempre uma necessidade de doação, e era uma coisa cara para elas, e não deixaram entrar a máquina por, enfim, crueldade, porque nós temos um sistema baseado em crueldade. Então, minha consideração final não é porque o sistema é tosco e cruel e triste, essa máquina cinza, que as formas de resistência e existência precisam ser desta forma também. Né? A nossa saúde mental e a nossa felicidade também... Sorrir também é mostrar os dentes. Né? Então, acho que é importante chorar também, às vezes, né? Quando precisa, mas sorrir também é mostrar os dentes e atravessar isso aí com alegria, acho que é o salto... Eu não vou falar salto quântico, mas enfim, é o século XXI aí da militância, né? Não precisa ser essa coisa sisuda, cara fechada e tal. Tem muitas formas ancestrais, inclusive de resistência, que estão aí para serem usadas. Agora, depois desse comentário poético aí do Daniel Fauci, para encerrar realmente o nosso podcast, um comentário do Thiago Joffili para fechar aí nosso episódio. Agradeço mais uma vez a Segurança dos Direitos, né, e a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, pelo prazer de compartilhar com vocês essa noite, né, aprazível carioca, né, Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Maravilha! Então, com isso a gente vai encerrando o nosso episódio. Eu só quero agora pedir a nossa tradicional indicação de livro para os nossos queridos convidados e convidada, só com a advertência de sempre de não ser um livro jurídico, e acho que no caso cabe aqui também não um livro de psicologia, pelo menos não desses que você lê na faculdade.
Por favor, começamos pela Cel. O livro que eu indico, que me ocorreu, chama A Queda para o Alto, do Anderson Hazer. Ele é uma autobiografia dos anos 80 e é considerado uma das primeiras autobiografias de homem trans no Brasil, apesar de que durante muitos anos o Anderson foi apagado e era assimilado como uma mulher lésbica, apesar de se colocar como Anderson o tempo todo. E por que eu indico isso? Porque na Queda para o Alto, Anderson conta sobre a passagem dele como jovem pela FEBEM na época. Então, além de ser uma autobiografia de um jovem homem trans adolescente, então, quando escreveu, conta toda essa passagem do Anderson por um sistema que hoje a gente chamaria de socioeducativo, mas enfim, pela FEBEM em si, quais os efeitos disso, enfim, não vou contar spoiler do que aconteceu com o Anderson depois, é uma história meio trágica, mas fica a dica de ler A Queda para o Alto. Maravilha. Tiago, Joffili, sua indicação. Bom, hoje eu vou fazer um jabá caseiro e vou indicar o livro em que eu aprendi talvez alguma coisa, pouca coisa que eu sei. Não porque o livro não tenha me contribuído para isso, mas porque realmente não estou ainda em processo de aprendizado muito incipiente, que é o livro da minha companheira, minha mulher, Olivia Hirsch, Parto Natural, Parto Humanizado, que ela analisa a partir da antropologia como esses conceitos, né, essa prática, ela percebida e vivida de forma diferente em grupos de mulheres de classe popular e classe média. E ali ela trata bastante de vários assuntos relacionados à questão de gênero e aprendo com ela muito. Aprendi no livro, aprendo na convivência também e gostei muito do livro, então deixo essa dica. Editora Fiocruz. Adorei que a indicação veio de casa agora. Ótimo, excelente. Daniel Fauci, sua indicação. Bom, eu indico aí pro pessoal o livro Testosterona Rex, da Cordelia Fine. Ele é um livrinho assim para levar pra praia, ela é uma prosa jornalística norte-americana, naquele estilo argumento, vários fatos, retoma o argumento. Então é um livro tranquilo para ler, é bem jornalístico assim, né, direto ao ponto. E ele coloca justamente em xeque esse mito da testosterona, né? Testosterona é esse grande hormônio glamuroso que faz com que homens sejam muito homens e façam muitas coisas, e o cérebro masculino foque em uma coisa de cada vez, e o cérebro feminino consegue segurar a criança e cozinhar, etc. Né? E daí a Cordelia, que é uma historiadora da ciência, se não me engano, da Universidade de Melbourne, ou de alguma universidade australiana, não vou lembrar exatamente, ela vai e desmonta isso ponto por ponto, argumento por argumento, para falar que testosterona é um argumento moral. E mais ainda, que essa amarração gênero e hormônio é uma amarração moral, e que o que a gente tem por trás é uma neuroquímica muito mais complexa. A gente tem me fugiu lá o especialista que cuida de hormônio, gente. Uma endocrinologia muito mais complexa. E é um livro que te deixa aberto. Você se liberta do Testosterona Rex, enterra ele, deixa ele ser o fóssil que ele é e toca a bola pra frente para estudar, né, coisas mais relevantes aí do que ficar pensando se é menino ou menina, né? Ah, muito legal, muito legal. Adorei também que você de Curitiba fala que o livro é pra ser lido na praia, né? É muita vontade de sol. Mas vou te informar que no Rio de Janeiro também não tem tido muito sol. Queridos, com isso nós encerramos aqui o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Vou jogar agora a palavrinha pro Krug lá em Curitiba dar o tchauzinho dele. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um agradecimento muito especial aos nossos convidados, Cel, Thiago, Daniel. Muito, muito gostoso receber vocês aqui, seja na aprazível cidade do Rio de Janeiro, seja na definitivamente não aprazível cidade de Curitiba. E com isso encerramos mais um episódio do Segurança dos Direitos. Lembrando a todos que estamos nas redes sociais, né? No Twitter, em @segdireitos, no YouTube temos um canal, e o Introcrim também está no Instagram, em @Introcrim, no Twitter, @Introcrim, e no YouTube, adivinhem só, também /Introcrim. Agradecemos o tempo de vocês e até a próxima.